Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. E hoje nós estamos aqui com um convidado que vai nos ensinar como construir e aumentar o nosso patrimônio por meio do mercado imobiliário. Então, se eu fosse você, assistiria esse episódio até o final, porque afinal, né, gente? Todos nós queremos aumentar o nosso patrimônio. Então, seja bem-vindo, Macley, bem-vindo ao nosso podcast. Estou ansiosa para compartilhar tudo que você tem para nos ensinar com toda a nossa audiência. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer estar com você, né? A gente tem amizade, já fizemos negócios, né? A gente teve a oportunidade já de negociar dentro desse mercado tão promissor. E é um prazer aí estar falando no podcast. Tenho certeza aí que a gente tem muitas dicas valiosas aí para passar adiante. E valiosíssimas, viu, gente? Eu sou prova disso. Nós vamos falar aqui um pouco, mas não vou contar muito da minha vida para vocês, não, só um pouquinho. Mas realmente, Macley, eu fiquei muito feliz que você aceitou estar aqui no nosso pod. Porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem um volume muito grande de informação por aí na internet, mas pouquíssima informação direcionada e de boa qualidade. Então, como você é uma pessoa que eu confio, com quem eu já fiz negócio e que eu conheço desde que eu era estagiária, então acho muito interessante a gente trocar essa ideia aqui. E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco para a nossa audiência, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, que é bem longa, gente. Ô, rapaz experiente, viu? Bom, vamos lá. Meu nome é Macley Claudino, o meu sobrenome carrega o nome da minha empresa hoje, né? A Claudino Imóveis. Trabalho no mercado imobiliário, não sou um veterano do mercado imobiliário, eu tenho 5 anos de mercado imobiliário, mas foram 5 anos muito intensos e foi um namoro muito longo até com que realmente eu fosse atuar nesse mercado. Eu era gerente de concessionária de veículos, então já tinha costume de lidar com bens duráveis, mas o objetivo sempre foi chegar no mercado imobiliário, mas preferi me preparar muito para essa vinda, para essa mudança. Em 5 anos, foram 5 anos transformadores. Então, eu costumo dizer que na carreira do mercado imobiliário, a gente precisa transformar a vida das pessoas para que a nossa seja transformada. Então, é um mercado que depende muito do volume de negociações e volume de vidas impactadas para que você tenha sucesso. Então, isso é muito bacana. Então, a Claudino Imóveis, nós fundamos ela há aproximadamente 2 anos. Antes disso, fui gerente de uma imobiliária, que hoje é a maior imobiliária do Brasil. Tive a oportunidade de ser gerente nela, trabalhei durante 3 anos. E sempre trabalhei com vendas, então vendas, varejo, sempre foi minha paixão, é o que eu trabalho desde sempre. E o mercado imobiliário realmente é aquilo que eu quero fazer até o último dia da minha vida. É o mercado que eu sou apaixonado, é onde eu invisto, é onde eu me entrego, é onde eu conheço, é onde eu transito por todas as nuances desse mercado. Realmente é onde eu me sinto muito bem e sei o que faço, assim, faço com muita propriedade. Sim, eu te acompanho desde 2013. Desde o Tem universitário, bastante né? tempo. Nós nos conhecemos porque nós éramos vizinhos. Exatamente. E aí ficamos amigos. Desde então, a gente conversava muito no corredor Vizinhos de uma kitnet. de uma kitnet, gente. E eu acompanhei toda essa trajetória do Macley. E por isso que ele está aqui hoje, porque não é uma pessoa que eu não confio, que eu não tenho uma informação sólida para trazer. É, de fato, uma pessoa que eu vi uma evolução na sua vida. Sempre eu poderia te trazer aqui para falar de vários assuntos, né? Empreendedorismo. Então, eu vi a sua evolução patrimonial, a sua evolução enquanto empresário também ao longo desse período. Mas como nós queremos aqui dar uma aula em formato de podcast para a nossa audiência, porque eu falo assim para as minhas amigas, sabe, Magli? Eu posso até morrer pobre, mas eu vou morrer tentando ser rica. Então, É o caminho. A gente tá no caminho. E, de fato, quando eu acompanho você há muito tempo, e aí eu comecei a... Porque até então eu achava assim, eu te via, eu acompanhava, eu tinha... Será? E aí, quando eu conversei com você, você me fez entender e viver na prática que sim, era possível para mim. Exatamente. Tem uma frase que o pessoal fala que você não imagina que seja possível investir no mercado imobiliário ou mesmo comprar o seu primeiro imóvel até ter um amigo corretor. Então, assim, é quem vai destrinchar e desmistificar muitas coisas. Mas, assim, é uma pena também que o mercado imobiliário seja um mercado
que tem uma barreira de acesso muito pequena, então a gente tem uma entrada muito fácil de profissionais nessa área, e muitas vezes a pessoa entra simplesmente por aventura, não é alguém que está preocupado em entregar resultado, simplesmente em fazer mais uma venda, então é um mercado muito inchado de profissionais, então realmente tem que ter uma seletividade e filtrar as informações. É como você falou, a gente estava conversando, tem muita informação na internet, o que exige uma curadoria realmente para poder entender, separar o joio do trigo, né? Sim, muita. E aí, nesse aspecto de a gente achar assim, nossa, existe uma barreira muito grande, eu venho de uma realidade muito difícil e ter um imóvel não é para mim. Porque por mais que a minha renda tivesse aumentado, eu ainda continuava achando que não era para mim. Lembro bem. Você lembra, né? E o medo que eu tinha, gente, eu falava assim, meu Deus, eu não posso ter parcela, socorro, e se eu não conseguir pagar, né? Mas eu tinha uma renda compatível, e o que que acontece? Quando a gente entra com essa mentalidade, você me ajuda ainda, né? Me ajudou e ainda me ajuda, porque eu ainda fico assim, ai meu Deus, Marcos, se acontece alguma coisa comigo. Me ajudou a enxergar por uma outra perspectiva e ver que sim, que era possível para mim. Então, para começar nisso aqui, eu gostaria de falar assim, que você contasse, explicasse um pouco para as pessoas. Por exemplo, não tenho nenhum imóvel, independente da renda, porque você fala muito isso também, né? Tem imóvel disponível para todas as faixas de renda. Então, quais seriam os passos iniciais aí? Vou começar aqui no fluxograma, para quem quer comprar o seu primeiro imóvel, fazer um investimento. E também gostaria que você explanasse um pouquinho sobre como isso pode multiplicar, vendo lá pela história do seu primeiro apartamento, né? O seu patrimônio aí com o passar dos anos. O imóvel em si, ele é um item de primeira necessidade, desde os homens das cavernas, quer dizer, ter um teto é uma prioridade para as pessoas. Todo mundo precisa de morar. De alguma forma, essa pessoa vai morar, que seja aluguel, que seja imóvel cedido, de família, de qualquer fonte que venha esse imóvel, mas imóvel é um item de primeira necessidade na vida de cada ser humano nesse planeta. Então, a gente trabalha com um item muito importante para as pessoas, mas que a compra dele não exige uma grande renda, mas exige um certo planejamento. Então, se houver um mínimo de planejamento, qualquer um consegue comprar um imóvel, qualquer um que tenha renda. Então, precisa ter renda. Não estou falando de volume de renda, você não precisa ter fortunas. O imóvel talvez te leve às fortunas no futuro. Você não precisa ser rico para começar. O imóvel pode te transformar numa pessoa muito bem-sucedida. Mas nas etapas, eu costumo dizer, o primeiro passo é a vontade. Então, tudo começa na vontade. E aí você precisa buscar informação. Então, você tem o desejo, vou começar a entender como que é o processo da compra. A gente tem desde programas sociais, a gente tem de programas voltados para habitação como Minha Casa Minha Vida, que ele teve aí algumas mudanças recentes que foram muito importantes e surge uma nova oportunidade do qual todos têm que estar muito atentos. No programa Minha Casa Minha Vida, muita gente também interpreta errado esse programa. Eu recebo ligações de pessoas falando assim, eu quero me inscrever para o Minha Casa Minha Vida, achando que é algum tipo de benefício social, que um imóvel vai cair no colo. Que vai ser doado, como tem alguns das prefeituras que fazem isso. Existe situações de imóveis que vêm, e mesmo esses imóveis, existe critérios para poder ter acesso, e você tem ali um comprometimento de pagamento também. Sim, ainda que menor. Mais acessível e tal, mas aí são imóveis construídos pelo governo, geralmente com o envolvimento da GEAB, que é a Agência Goiana de Habitação, no caso do nosso estado, que é repassado apenas o custo da construção para aquelas pessoas e ainda financiado com dinheiro público. E ainda... Aí esse sim seria um critério de inscrição para que você participe dos sorteios e de alguma forma seja beneficiado com eles. Mas o Minha Casa Minha Vida não é esse programa. O Minha Casa Minha Vida ele é um programa que facilita o acesso. Como que ele facilita? Hoje a gente tem 3 faixas no programa para contemplar pessoas de faixas de renda diferentes. Hoje o programa Minha Casa Minha Vida contempla pessoas que ganham até R$8.000. Nossa, aumentou. Aumentou bastante a faixa, a amplitude do programa. Então, o valor dos imóveis também alterou. Antes a gente tinha um valor específico de imóveis que contemplava pelo programa para cada capital, para cada cidade, se era interior e tudo. Hoje a gente tem uma padronização desse valor a nível nacional que
Goiânia foi favorecido. Em alguns lugares, houve uma situação de depreciação desse valor. Por exemplo, São Paulo, o Minha Casa Minha Vida abrangia até R$ 450 mil. Agora, no valor nacional, acabou reduzindo essa margem lá. Goiânia, antes dessa mudança, o valor que era coberto os imóveis dentro do programa era de 219 mil. Então, a gente teve um salto de 219 mil para 350. Nossa, então... A gente realmente foi muito favorecido com esse cenário de padronização de valor nacional. Se é justo ou não, é até complicado dizer, porque a gente não tem uma padronização de valor de imóveis pelo país inteiro. Então, houveram cidades que foram prejudicadas pela mudança, mas se a gente considerar o nosso cenário, a gente foi extremamente favorecido. Só que a gente tem que tomar certas precauções e cuidados, porque no programa Minha Casa Minha Vida, quando veio o primeiro programa Minha Casa Minha Vida, era R$100 mil o valor que ele cobria. Era 100 mil. E era comum ter, se a gente pegar o Eldorado aqui em Goiânia, na época que lançou o Minha Casa Minha Vida, um apartamento de 2 quartos no Eldorado era 50 mil. Nossa. Era 50, 55 mil, um valor médio ali de um apartamento. O programa veio trazendo um teto de 100 mil. O que aconteceu com os apartamentos? Todos foram para 100 mil. Todos foram para 100 mil. Então, o programa, ele gera demanda. E o mercado, ele é regido pela oferta e a demanda. Se você aumentou a procura, você inflaciona os preços. Sim. Então, Minha Casa Minha Vida, a gente tem que ficar muito atento a essas mudanças, porque ele meio que vira o referencial, o valor padrão de um imóvel de primeira moradia. Sim. E aí a gente tem o cenário hoje em Goiânia que a gente ainda consegue alguns imóveis na casa de 250, 280, que dentro de pouco tempo a tendência é que todos esses imóveis vão para 350. 350 mil. Então já é um movimento natural do mercado. E como que funciona? Só para entender, o governo subsidia? Exatamente. Aí, como funcionam os subsídios? A gente tem 3 faixas dentro do programa, cada faixa tem benefícios específicos, são 3 taxas de juros diferentes. Nas primeiras etapas, para quem tem uma renda menor, existe um subsídio de ajuda na entrada, o governo paga parte da entrada do apartamento. Já para quem, por exemplo, ganhou 8 mil, você não vai ter a ajuda na entrada do apartamento, mas você vai ter uma taxa de juros muito menor do que se você estivesse recorrendo a um banco privado ou até a própria Caixa Econômica, se você estivesse recorrendo a ela através do financiamento tradicional, que é o que a gente chama de SBPE, que é o financiamento que você vai lá, uma taxa de balcão convencional. Então, o governo ele paga parte dos juros para você, para ajudar você a ter acesso no primeiro imóvel, e dependendo da faixa de renda, inclusive, você vai ter um pouco de ajuda na entrada, para aportar a entrada. E é só para o primeiro imóvel? A pessoa não pode ter imóvel. Não pode ter. Mas ela pode já ter tido imóvel, por exemplo. Ah, sim. Então, a gente fala o conceito do primeiro imóvel, mas, na verdade, é para você adquirir um imóvel, vamos colocar a sua moradia. A sua moradia. Assim, né? Eu tive imóvel, mas hoje eu não tenho mais e hoje eu tô morando de aluguel. Beleza, Minha Casa Minha Vida pode te atender. Então, você precisa enquadrar. Se você ganhar mais de 8 mil, já desclassifica desse programa. Claro que você vai ter oportunidades diferentes, mas aí com taxas convencionais. Mas para quem não tem imóvel, o Minha Casa Minha Vida é uma excelente oportunidade de acesso. Parcelas mais baratas, taxas de juro subsidiadas e dependendo da faixa de renda, inclusive, ajuda para a entrada. Então, a gente tem excelentes oportunidades nesse cenário. O meu primeiro imóvel foi um Minha Casa Minha Vida. Meu primeiro imóvel foi um MRV. Então, é uma construtora que todo mundo sabe o que é. Olha, a MRV vai ter que pagar publi pra gente hoje aqui. Exatamente. Então, a MRV, ela é uma construtora que trabalha, ao menos na nossa região, exclusivamente com imóveis populares. Sim. A gente tem segmentação dentro do mercado também. A gente tem os imóveis populares, os imóveis econômicos, que já é outra categoria, e a gente começa a evoluir nos padrões. Então, a MRV trabalha no segmento popular e meu primeiro imóvel foi um MRV. Você começou, aí a gente falou aqui um pouco sobre essa questão de como adquirir o primeiro imóvel aí, sobre o Minha Casa Minha Vida, mas você começou com Minha Casa Minha Vida e hoje você tem um patrimônio, né? Sim. Então, sim. assim, por isso que eu quis começar, assim, sobre o primeiro imóvel, porque eu acho que, assim, depois, eu já tô louca por comprar o próximo, e o próximo, e o próximo.
porque eu comecei a acreditar que realmente é para mim e é possível. Então, você começou com um apartamento que você já morou e que era sua necessidade naquele momento, você precisava de um apartamento para morar, mas aí você entendeu que você poderia aumentar e multiplicar o seu patrimônio por meio do mercado imobiliário e dos imóveis. Conta um pouco pra gente aí, porque é 1 hora aqui de podcast, tá, gente? Então eu tenho que ir captando essas informações aqui. Conta um pouco pra gente essa questão porque hoje, só para contextualizar, a gente está num momento de gurus financeiros que dizem que, olha, não compre, alugue, né? Acontece muito. Invista seu dinheiro em ações na bolsa. Então, conta, não sou contra a bolsa, eu tenho investimentos mais em renda fixa, porque eu não tenho tempo para... Mas queria que você contasse um pouco pra gente o lado de cá, né, do mercado imobiliário. Por que o mercado financeiro tem esse movimento, né? essa abordagem de falar, olha, não compre casa. Até eu vi um vídeo do Joel J, bem rapidinho aqui falando, que ele fala assim, cara, você quer ser tua casa? Compra a sua casa. Compra a tua casa, compra o teu imóvel. Exatamente. Então, conta um pouco pra gente sobre essa questão de imóvel como patrimônio, como você até mesmo falou agora há pouco. Todo cálculo que favorece o aluguel, ele está sendo manipulado. Todo, sem exceção. Aluguel é ótimo para quem é dono do imóvel. Eu mesmo compro imóveis para alugar. Que bom que tem pessoas que moram de aluguel, porque a gente continua investindo para a gente realmente ter renda em cima dessas pessoas que preferem essa modalidade ou que não têm capacidade de compra do imóvel. Mas se a gente pode pegar qualquer conta de qualquer guru financeiro, pode pegar a Nath, o Bruno Perini, pode pegar qualquer um, o Primo Rico, pode pegar qualquer outro. O Primo Rico é o mais bipolar deles, inclusive, que ele pula direto, ele vem pro mercado imobiliário, comprei um imóvel, investi em imóveis, aí do nada ele fala, não compre imóvel, ele é o mais bipolar deles. Mas assim, falando claramente porque eles falam muito do mercado imobiliário, mas você pode pegar qualquer conta de qualquer um deles. Eles sempre estão desconsiderando algum fator para favorecer o cálculo que eles apresentaram. Então, não compre, junte dinheiro e compre à vista, não financie. A taxa de juros é alta, não pague juros, junte dinheiro. Peraí, o imóvel vai esperar você juntar dinheiro? Ele não vai alterar valor? Aí na hora que eles fazem aqueles cálculos de investimento, eles sempre consideram o valor de compra no futuro o mesmo valor de compra de hoje. O imóvel tá lá te esperando, bonitinho, sem aumentar nenhum real, esperando você juntar e se capitalizar para comprar. Meu caso, né? Exatamente, o seu caso é um exemplo clássico. Pode contar. Vai ser muito bom a gente abordar. Você comprou o primeiro imóvel comigo, né, num plano de parcelamento, do qual você tinha os aportes mensais, e dentro de uns 6 meses, né? Eu fiquei dentro de 6... Foi menos de 6 meses. Menos de 6 meses, né? 4 meses você comprou, fez um segundo investimento, né? Sim. E logo na sequência, pouco tempo depois, né? A gente tá falando de curto prazo. Curtíssimo. Foi 10 meses. São uns 10 meses, né? 10 então, meses. Dentro de 10 meses, nós conseguimos fazer a venda do seu segundo imóvel, colhendo a valorização dele, e a venda do segundo investimento quitou o primeiro. Quitou o primeiro. Então, você basicamente quitou o seu primeiro investimento com a rentabilidade do segundo. Exatamente. E foi assim, foi incrível, porque hoje eu tenho um imóvel quitado e eu não tive dificuldades para conseguir quitar esse imóvel por causa da valorização desse segundo que eu havia comprado com você. Exato. E um charmezinho a mais é o fato do segundo ter sido um imóvel na planta, você comprou na planta e vendeu na planta. Quer dizer, você nunca viu ele pronto e ele te trouxe uma rentabilidade. E nós estamos falando de 10 meses e ele me deu uma rentabilidade. Isso porque eu fiz uma negociação diretamente com o Gustavo, né? Mas se eu tivesse, às vezes, esperado um pouco mais, talvez eu teria colhido até um valor, teria ganhado ainda mais. Porque a minha negociação foi com o Gustavo, foi assim, elas por elas. Eu te dou, o ágio aqui é isso, e esse outro é isso. Então, a gente... Casou os interesses, você colheu a valorização. Mas se eu não quisesse quitar o outro por meio desse ágio e quisesse esperar para futuramente realizar a venda, até se eu tivesse... Talvez eu até teria vendido, né? Eu teria colhido aí, acho que mais... eu colhi... Gente, eu colhi... Nesse segundo imóvel, eu colhi mais de 100%.
em 10 meses do que eu investi. Exatamente, você dobrou o capital investido. Não, eu mais que dobrei. Mais que dobrou. Por que isso é possível dentro do mercado imobiliário? Porque quando você compra, por exemplo, um apartamento na planta, você não vai colher rentabilidade sobre aquilo que você aportou. O imóvel está valorizando ele todo. E isso faz com que você ganhe dinheiro de valorização sobre um dinheiro que você não colocou lá. E detalhe, que esse segundo imóvel, como eu já tinha feito investimento no outro, eu tinha pouco dinheiro. Então, você conseguiu um plano para mim. Uhum. E assim, gente, meu investimento inicial, o investimento inicial foi muito baixo. As parcelas muito baixas até... A gente fez um plano de as 12 primeiras reduzidas. Reduzidas. Né? Uhum. E foi assim, eu falei, caramba! Depois eu parei pra pensar, eu falei, gente, agora eu vou comprar um monte de imóvel na planta e vou vender depois. Realmente, é aquilo de conseguir quebrar os paradigmas e entender que é personalizável a situação, né? Exatamente. E aí é o único mercado capaz de te entregar rentabilidade sobre um capital que você não aportou. Se você, por exemplo, compra um imóvel hoje de 1 milhão, dando 50 mil de entrada, o que vai render não é sobre os 50 que você aportou, é sobre 1 milhão. Mas você não colocou 1 milhão. Que mercado que te entrega isso? Para você ganhar um percentual sobre rendimento em renda fixa, em ações, em qualquer coisa, você precisa aportar. E o rendimento é sobre o valor que você aportou. Sobre o valor que você aportou. Imóvel, você aporta uma fraçãozinha e colhe a rentabilidade sobre o valor total. Então, por isso que consegue entregar aí, para quem entende essas regras do jogo, realmente é uma oportunidade única. E o meu primeiro imóvel foi lá, o Minha Casa Minha Vida. O meu segundo imóvel ainda não era do mercado, eu ainda não era corretor, e eu errei terrivelmente na compra do meu segundo imóvel. Porque, assim, o mercado imobiliário também não são assim, você vai atirar no aleatório e vai acertar algo aí, um negócio de oportunidade. Meu segundo imóvel, um amigo da minha mãe, em situação ali financeira um pouco mais difícil, precisava liquidar um imóvel rápido. Era um imóvel muito popular, um imóvel que tinha sido entregue em 1993, um daqueles prédiozinhos quadradinhos, sem elevador. Você tinha 2, 3 anos quando ele foi? Foi no mesmo ano que eu comprei o meu primeiro. Mas eu sempre tive essa visão de querer investir no mercado imobiliário, surgiu essa oportunidade, ele falou, não, me paga do jeito que você quiser. Eu falei, olha que negócio bom, olha que negócio maravilhoso. Comprei, é um imóvel que eu ainda tenho ele e tá fechado tem 3 anos, porque é muito popular, o valor de locação é muito baixo, o perfil de locação, o perfil do inquilino é um perfil de finanças muito frágil. Uhum. Então, se acaba o gás, o cara já tem dificuldade de poder arcar com o aluguel aquele mês, se o filho adoece, ele não tem condição. Então, assim, você atua num mercado de economia muito frágil e você não tem um bom produto. Se você não tem um bom produto, é difícil você ter um bom cliente. Uhum. Então, errei terrivelmente na compra do meu segundo imóvel, por exemplo. E na época eu achei vantagem pela condição de pagamento que me foi ofertada, pelo fato de ser direto com o proprietário, não tinha intermédio de corretor. Eu falei assim, tô ganhando vantagens nesse negócio, mas fiz um péssimo investimento. Aí, eu comprei em 2000... O meu primeiro imóvel foi em 2016. Então, tem 7 anos que eu comprei o meu primeiro imóvel e ainda em 2016 eu comprei o segundo. E aí... Nos últimos 5 anos, de 2018 para cá, eu tô indo pro meu 20º imóvel, né? Eu tô indo... Isso nós estamos falando de 5 anos. Em 5 anos. Eu saí de 2 para 20, né? De 2 para 20. Eu falo que eu tô indo pro meu 20º porque eu tô comprando mais um agora. Então, oficial tem a 19, mas tô indo pro 20º imóvel. E foi um cenário em que, assim como você, que um segundo investimento capitalizou pro primeiro... Eu fui favorecido pela valorização de vários imóveis. Teve um lote de condomínio que eu comprei que tive uma valorização muito expressiva, mas muito expressiva. E a venda desse lote de condomínio me capitalizou muito para poder começar a investir. Eu falo que você consegue diversificar dentro do próprio mercado imobiliário. Ah, mas você não investe em mais nada, você não investe em ações, você não investe em renda fixa, você não tem... Nem previdência privada eu tenho. O quanto eu confio no mercado imobiliário. Não estou dizendo que todo mundo precisa fazer exatamente dessa forma, mas como eu tô dentro dele e consigo identificar oportunidades que me entregam um resultado muito superior, então eu prefiro diversificar dentro do próprio mercado. E dá para você diversificar em qual sentido? Apartamento, você pode comprar apartamentos compactos, você pode comprar apartamento
de metragem maior, voltado mais para a família. Uhum. Se você pegar dentro dos próprios bairros, se a gente pegar o setor universitário, é diferente do público do Marista. Aí se você pegar o público do Marista, é diferente do público do setor oeste. Sim. E aí você ainda tem imóveis do segmento horizontal, condomínio, loteamentos. Você tem imóveis rurais. Você tem imóvel de segunda moradia que está muito em alta. Você tem imóveis comerciais. Então, dentro do próprio mercado, você consegue fazer um mix de investimento e não ter aquela história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Uhum. E me conta aqui, né? Porque a gente quer saber como é que a gente faz para também. Eu quero sair do primeiro para o 20º. Como é que a gente faz, Mackley? Quais são os passos aí? Você estava até conversando aqui um pouquinho sobre como obter capital para isso. Não obter capital, né? Mas quais estratégias que podem ser adotadas? É um mercado extremamente dependente de crédito. Se a gente pegar 95% dos imóveis comercializados, eles envolvem algum segmento de crédito. Está financiando para algum banco, é uma carta de consórcio, uma carta de crédito, alguma modalidade de crédito envolvido. Então é importante você ter uma estratégia de crédito. Aí é onde a gente volta naquela conversa dos gurus. Muitos falam assim, não pague juros, invista o dinheiro e colha a rentabilidade, pague o aluguel. Quem paga a parcela dos meus imóveis são a maior parte avassaladora financiados. Quem paga a parcela do meu aluguel não sou eu. Do seu financiamento. Aliás, quem paga a parcela do meu financiamento não sou eu. Eu pago a parcela com aquilo que eu recebo de aluguel. Quem tá pagando a parcela para mim é o inquilino. Inclusive, você tem imóvel de Airbnb também, né? Tenho também, que é uma outra modalidade que você consegue diversificar, short stay, né? Locações de curta duração. Até a gente está vindo aí com uma nova empresa, que é a Claudino Host. A gente tem a Claudino Imóveis e tô lançando a Claudino Host, que vai ser uma empresa só de gestão de imóveis para temporada. Então a gente é um mercado crescente, entrega muito resultado e a gente vai começar também a oferecer esse serviço para as pessoas. Só aqui em Goiás ou Brasil? Início Goiânia e aí o futuro a Deus pertence. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu estava falando sobre as linhas de crédito, você precisa ter um bom relacionamento. A gente está falando de um mundo capitalista e o centro do capitalismo é o banco. Sim. Então, ele é quem capta o recurso das pessoas e empresta para outras. Então, a gente precisa ter um relacionamento bancário se a sua ideia é construção de patrimônio através do mercado imobiliário. Se você tiver acesso a crédito, isso vai acelerar muito a sua capacidade de construção de patrimônio. E a gente precisa desmistificar isso. Não, mas eu vou pagar juros. Se eu pegar o valor que eu recebo de aluguel, o aluguel ele é uma receita crescente. O aluguel, o índice que reajusta ele é o IGPM. Então, todo ano a sua receita sobe. A sua parcela, se você optar, por exemplo, por uma taxa que é a SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, a sua parcela cai todo mês. E o seu aluguel vai... O seu aluguel sobe todo ano, a sua parcela cai todo mês. Por mais que, talvez, inicialmente, o valor que você recebe de aluguel não seja suficiente para você arcar a totalidade da parcela, mas você vai ter que fazer um aporte muito pequeno. E essa conta, ela vai inverter. O seu valor que você recebe de aluguel vai ultrapassar aquilo que você paga de parcela. E aí vai chegar um momento que você vai começar a ter superávit no recebimento. Eu recebo mais do que aquilo que eu pago. E como você falou, se você não tivesse entrado nesse financiamento, você não teria alguém alugando o seu imóvel e pagando a parcela dele, que futuramente vai ser um imóvel quitado, que vai fazer parte 100%, integralmente do seu patrimônio, né? E a gente falando aí desse superávit, ele é cada ano maior. Chega um ponto que você, com esse superávit, você já pode começar a assumir novos compromissos financeiros para comprar mais imóveis, ou mesmo você pode acelerar a quitação daquele imóvel que está gerando aquele superávit mensal. Sim. Então, você consegue acelerar. Outro mito que as pessoas têm em relação ao mercado imobiliário. Muita gente tem o medo dos 30, 35 anos de aluguel. Perdão, 30, 35 anos de financiamento. Tem muita gente que tem medo. Mas eu vou financiar um imóvel por 30 anos, por 35 anos, isso é um prazo muito longo. Historicamente, o brasileiro quita o seu imóvel em 11 anos. As minhas amigas falaram isso pra mim quando eu falei, nossa, medo, elas falam de baixo. Uma que tem 8 anos, que tem 7, que tem 5. Exatamente. É até o que eu estava te falando lá do meu planejamento, que eu falei pra você, né? Eu quero isso, mas eu quero quitar em X tempo, né? Eu lembro muito dessa questão da preocupação. Da minha preocupação de que, olha,
eu preciso fazer um planejamento orçamentário, porque é um imóvel que eu quero morar, onde eu quero morar, e eu preciso quitar em X tempo. Então, de todas as pessoas com quem eu converso sobre isso, claro que eu não converso com muita gente, porque tudo que diz respeito à minha vida pessoal eu trato com pouquíssimas pessoas, mas todas as minhas amigas, em menos de 10 anos, eu acho que foi 8, uma que tô com 5, por aí. E é o mais comum de acontecer. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Porque a parcela, desde que você escolha a taxa de juros adequada, porque também existem ciladas no cenário de financiamento. E você, de repente, está sendo atendido por um profissional que não vai te instruir isso da maneira correta. E não dá para migrar a taxa de financiamento depois de assinado, financiado. Depois de concluído o processo de financiamento, nossa, essa taxa não tá boa, eu quero migrar para outra. Não tem como. Mesmo na portabilidade de contrato, que é você pegar o seu contrato e levar para outro banco, essa migração ela vai com a mesma taxa, o mesmo indexador. Pode ser que o outro banco tenha uma taxa nominal menor, mas na hora que você pegar, tem que ser com o mesmo indexador. Eles não fazem migração de indexador. Indexador é, por exemplo, tem taxas que são afixadas com a TR, que é a taxa referencial. Ela está praticamente congelada no Brasil há 20 anos. Então, você não tem ali um risco inflacionário ali, a inflação não vai impactar diretamente na sua parcela. Agora, já tem taxas que o indexador é o IPCA, você paga juros mais IPCA. O IPCA já reflete, é um índice muito sensível conforme a inflação. Então, num cenário de inflação aí, a sua parcela pode disparar. E aí é uma cilada. Então, precisa saber também contratar o crédito. E é um dos fatores importantes que eu costumo instruir ao máximo meu cliente, porque eu sigo pelo princípio que ele não tem obrigação de saber disso. Ele não tem obrigação. É porque o trabalho que você faz, pelo menos comigo, porque assim, eu comprei 2 imóveis com você, basicamente, né? Que eu não tenho mais, mas já tive, já foi meu. Poderei passar lá na porta e falar assim, eu já tive um apartamento aqui. E que apartamento? E que apartamento. Mas me aguardem. Eu pensei no movie até, meu coração parou. Gente. É maravilhoso o projeto. Eu percebo que assim, independente se eu vou comprar um imóvel com você amanhã, semana que vem, se eu entro, eu tô aqui, eu sou assim, eu começo a escrever meu planejamento, eu vou lá, Macri. Não é? Assim, exatamente, é a troca de ideia. Eu posso dizer isso. Aí você me responde, então eu posso fazer assim, assim, assado. Porque você faz quase que uma consultoria. Você faz uma consultoria, você não só vende, você não é um tirador de pedido. Existe, é muito comum eu falar para o cliente que não é momento de compra. É muito comum, porque eu vou analisar dentro das finanças dele tudo e instruir o que ele precisa fazer para chegar no momento de compra. Foi assim com o meu primeiro imóvel. Lembra que você falou assim para mim? Eu comprei, aí eu tinha um outro que eu te perguntei, e você falou assim, Batira, esse aqui é muito assim, muito longe, é diferente, é melhor você não mexer com isso. Não é seu perfil isso aqui. Eu instruo muito, então assim, eu tenho que saber as características da pessoa e do imóvel. Eu preciso fazer essa conexão, eu preciso dar um match perfeito. Então, eu tenho essa preocupação. Muitas vezes o cliente se apaixona por um imóvel do qual eu percebo que ele vai se insatisfazer. Que não é exatamente aquilo que ele procura. Que aquilo não encaixa com as necessidades da família ou nas necessidades pessoais, ou mesmo, talvez, não no planejamento financeiro. Então, eu procuro fazer esses ajustes da melhor maneira possível para que as coisas aconteçam e fluam de maneira... É uma relação ganha-ganha, né, Macri? Não é uma questão assim, eu vou vender porque eu quero vender e sem preocupar com a outra parte, né? É muito complicado, porque eu tenho uma capacidade, através do mercado imobiliário, de transformar a vida da pessoa de uma maneira positiva ou negativa. Ou negativa, exatamente. No meu caso, por exemplo, o primeiro, não era um imóvel, digamos assim, para moradia inicialmente. Mas... é o meu perfil. Exatamente. E assim, era um investimento relativamente baixo para que o potencial que tem lá, né? Aquele imóvel. E fora que lá é lindo demais.
Sim, nossa, tem dias que eu abro o vídeo e olho, falo assim, gente, em breve eu estarei lá, ai meu Deus. Essas sensações que os imóveis trazem é muito gostoso. Eu falei assim, gente, eu nem acredito que isso aqui daqui uns dias eu vou sentar lá no meu pergolado lindo, né, com a minha lareira, e vou ficar olhando para aquele lago. Então, assim, poxa, nada paga isso. E eu juro, eu nunca imaginei que isso seria possível, porque eu venho de uma realidade onde minha mãe e meu pai sempre brigaram por causa de imóvel. Minha mãe sempre quis uma casa, meu pai nunca quis uma casa. Uhum, Então, assim, imagina a dualidade dentro de mim, né? uhum. E ter comprado meu primeiro imóvel e já estar quitado, né? Que isso é a melhor parte. Uhum. Ainda que... E olha que eu acho que eu vou morar lá, viu? É totalmente possível. Eu tô pensando seriamente. E até nisso você falou, olha, o trecho é muito perto ali, né? O acesso é O acesso fácil. é fácil. Aí aquela outra você falou, olha, acesso aqui já é mais complicado. Isso aqui não é seu Uhum. perfil, não. Então eu olho pra aquilo e falo assim, nossa, eu não vejo a hora. Eu já imagino tudo, onde é que eu vou colocar as coisas, sabe? Que eu quero uma lareira, vai ter uma lareira. A lareira é certeza. Então isso nada paga, né? Fora que foi um investimento que, como eu fiz o segundo investimento, se eu tivesse investindo na bolsa, eu não teria esse dinheiro, digamos, que eu tenho lá Com hoje. certeza. Não entregaria 100% em menos de 10 meses, mais de 100% Não, e em menos de detalhe 10 que meses. esse primeiro eu também quitei antes, né? Por Verdade. causa do segundo, Uhum. quitei um ano antes. Não, os cenários são... Quando você entra dentro daquilo, do círculo virtuoso do mercado imobiliário, você realmente tem uma ascensão rápida, assim. Eu costumo ser também cauteloso quando a gente fala de rentabilidade rápida, porque são cenários muito específicos para a gente conseguir surfar essa onda do ganho em curto prazo. Sim. Ele é um mercado um pouco mais sensível, a gente precisa ter cautela, escolher muito bem o empreendimento, entender muito bem o desenvolvimento da cidade. Igual eu acompanho continuamente todas as mudanças em relação a plano diretor, eu fico preocupado onde que vai instalar uma nova empresa em Goiânia, para que lado a cidade está crescendo, preciso fazer esse estudo continuamente. Eu fico muito atento a todas as mudanças. Uhum. Então eu vou muito atrás da informação. Mas em relação ao curto, médio e longo prazo, eu costumo dizer que o melhor cenário possível para imóvel é 10 anos. Sim. 10 anos é o ciclo perfeito de um imóvel. Porque dentro de um período de 10 anos, vamos supor que eu acabei de comprar um apartamento na planta. Acabei de comprar, do lançamento até a entrega, geralmente são 42 meses, 3 anos e meio. Aí eu recebi esse apartamento depois de 3 anos e meio, preparei, loquei, ele está me gerando receita e eu vou pegar o primeiro pico de valorização dele. Então a gente tem uma valorização durante o período de obra e aí depois dele pronto, que aí as pessoas começam a ter aquele fluxo social. Caramba, fui visitar uma pessoa que comprou lá e adorei esse empreendimento. Ele tá lindo, perfeito. Aí a pessoa começa ali a criar um contexto social. E isso vem trazendo um outro pico de valorização para o imóvel, que os 5 primeiros anos ali ele vai despontar. É muito comum, e isso eu mostro em números, eu pego tabelas de empreendimento do momento que ele foi lançado, do momento que ele foi entregue e o preço dele depois de 5 anos. Então, se a gente considerar nesse ciclo aí, daria 8 anos e meio, período de obra, 5 anos depois da entrega. E aí, durante esse período, você está recebendo. Você alugou. Tá entrando dinheiro, e aí você passa a ter 2 fontes de receita, a valorização e mais a locação. Aí você acumula 2 fontes de receita. Valorização, para você pegar ela, você precisa vender o imóvel, mas a locação é recorrente. Sim. Ela é recorrente, ela vai entrando. Esse episódio tá me dando cada insight. Já sei tudo como é. Você acabou de me dar uma ideia que você nem sabe. Fenomenal. Depois eu te conto, porque, né, gente? Vamos descobrir essa ideia rapidinho. Ele acabou de me dar, assim, a informação que eu precisava. Gente, eu pensei aqui, por que eu não pensei nisso antes? Hoje a gente tem um conceito que é a aposentadoria imobiliária. Já existe esse conceito, que é você aposentar pelo seu patrimônio e por aquilo que o seu patrimônio rende mensalmente para você. E imóvel, ele tem um poder tão forte, tão forte, tão forte, que ele é utilizado também como moeda. Muitas pessoas, assim como comprar ouro, assim como comprar criptomoeda, o imóvel, ele é uma moeda forte, ele é uma fonte de reserva de valor. Caramba, e você protege o seu dinheiro comprando um imóvel de você mesmo também. Sim. Que isso é muito importante. A gente é movido por muitos desejos de consumo.
Se você tiver com aquele dinheiro na conta ali, surge uma promoção de uma viagem do sonho, você vai lá e gasta. E eu vou te falar, comigo aconteceu isso, porque fazendo esses investimentos, eu tive que digamos assim, eu tive que mudar um pouco a minha mentalidade, porque eu sempre fui assim, eu comecei a ganhar dinheiro, eu sou assim, eu quero, eu compro. E tá errado. E o imóvel, ele te blinda disso, ele faz com que disso. você acumule capital. Exato. E você E não deteriore, né? Você começa a guardar para você no futuro. Aquilo lá vai ser devolvido para você. E ainda com a rentabilidade muito boa. E você vê que o que você elimina ali de despesas não são coisas de fato necessárias, são coisas inúteis. Que você né, vazava ali seu e-mail. Seu dinheiro. Gente, eu passo o dia inteiro falando de e-mail, tá? Mas assim, só pra gente, a gente tá caminhando pro final, infelizmente. Mas, Macley, você tá mudando a sua sede agora ali no Jardim América, né? Sim. Pra quem quiser conhecer a sede, quando é que fica pronta a obra lá? Acredito que dentro de uns 30 dias a gente inaugura a imobiliária. Inclusive, essa mudança, ela também é para conectar com as novas diretrizes da cidade. O novo plano diretor muda, o movimento urbano ele se reinventa. A imobiliária era no Jardim Goiás. Se a gente pegar no novo plano diretor, bairros como Jardim Goiás, Setor Marista, Setor Bueno e Setor Oeste praticamente proíbe novas construções. E a gente empurra o desenvolvimento urbano para bairros como Jardim América, Parque Amazônia, Sudoeste, Faissalville. São vários bairros com que agora, no novo plano diretor, vão ganhar destaque. Desenvolvimento ali. Exatamente. E se a gente pegar há 3 anos atrás, 4 anos atrás, em reuniões com as grandes incorporadoras de alto padrão em Goiânia, eu já ouvi em reunião de incorporadora falando assim, nós jamais vamos lançar Jardim América. Eu já ouvi essas palavras há 3, 4 anos atrás. E agora, o que acontece? Eles vão lançar o Jardim América. Mas por que eu gosto tanto do Jardim América? Mas era porque o foco deles era um Bueno, Marista, Jardim Goiás, Setor Oeste. Porque podia construir lá. Então, eu sou o alto padrão. O meu público do alto padrão tá Bueno, focado Marista, ali. Jardim Goiás. Mergulhado nesses bairros, pelo menos no segmento vertical, né? Em prédios. Então, eu vou lançar onde o meu público quer. Só que agora não é uma questão de querer, é uma questão que não pode mais lançar. Não pode mais lançar. Então, para quem quer comprar um imóvel nesses bairros, Oeste, Marista, Jardim Goiás, Setor Bueno, ou tem que comprar num projeto que já foi aprovado no plano diretor antigo, ou tem que comprar de quem tem. Então, que é o caso, por exemplo, para quem investiu lá, vai colher uma supervalorização, porque vai diminuir, de novo, a questão da oferta e da demanda, vai diminuir a oferta. A demanda, ela continua. Então, os preços dos imóveis nesses bairros vão disparar. Mas como o desenvolvimento urbano foi agora movido aí para bairros como o Jardim América. O Jardim América a gente já tá chamando de Bueninho. Porque o Jardim América tá dentro, é a continuação do Bueno, do Vaca Brava para baixo é Jardim América. Então, Bueninho. Às vezes eu falo assim, gente, mas o Jardim América é muito grande. Ele é muito grande, ele é o maior bairro de Goiânia. Nossa. E antes só podia construir prédios no corredor T9. Era só no corredor T9. Agora o bairro inteiro vai poder construir prédio, com exceção de algumas poucas quadras que encontram ali com a Nova Suíça. Gente, bora investir no Jardim América? Quem tá comigo? E vai ter lançamentos. Cadê o meu povoado que vai ficar milionário com imóveis em curto, viu? A gente trabalha com otimismo aqui. Exatamente. Então, assim, o movimento urbano, ele vai favorecer muito. A cidade está se movimentando, surgem grandes oportunidades. Goiânia está virando... eu brinco que Goiânia é a Las Vegas brasileira, porque é a cidade do entretenimento, é a cidade da ostentação, é a cidade dos mercados de luxo. O mercado de luxo em Goiânia... Tá todo aqui, né? Tá realmente pulsando, vibrando. A gente tem empreendimentos em Goiânia extremamente inovadores que batem de frente com os melhores empreendimentos do país. Existe o Oscar do mercado imobiliário, que é a premiação de um empreendimento considerado como o melhor empreendimento do Brasil. Esse empreendimento está em Goiânia. Qual é? É o Cidade Opus, que fica ali no encontro da Mutirão com a 85. Sei. Ele ganhou o Oscar do mercado brasileiro. Foi eleito, isso concorrendo com todas as cidades, todas as capitais. Não, é um projeto na planta. O projeto que... o projeto, aquilo que ele entrega, é o projeto formato, que é avaliado. Entendi. O projeto que é avaliado. Ele ganhou como o melhor empreendimento do Brasil.
Então, Goiânia é a terra das oportunidades. Inclusive, aproveitar que tá logo da Deli Pizza aqui, gente, pra falar que fica no Jardim América, você conhece? Olha aí. Não conheço, mas quero conhecer agora. Então, todo mundo vai morar no Jardim América e comer Deli Pizza. Gente, eu falei assim, me dá a sua logo que eu quero colocar todo mundo que me assiste pra conhecer essa pizza. Volta mais um pouquinho a logo da Deli aí pra nós. Pode abrir a câmera. Gente, Deli Pizza, vou colocar o arroba aqui. Eu comi essa pizza sexta-feira, Macley. E aí eu falei, gente, não, eu sou pup de uma pizzaria famosa daqui de Goiânia. Depois que eu comi essa, eu falei, gente, agora eu preciso que todo mundo conheça essa pizza, porque eu acho que eu sou muito entusiasta do empreendedorismo, sempre que eu tenho condição de apoiar, e é muito boa essa pizza. E eu não conhecia, então agora eu vou fazer todo mundo conhecer. Mais uma pérola do Jardim América. Aí. Mais uma pérola, então vamos todos morar lá no Jardim América, tá, gente? E comer Deli Pizza, tá bom? Olha Me só. convidem. E o Jardim América realmente vai despontar, tá sendo preparado, o trânsito tá mudando, né? E aí a gente foi, a conversa do Jardim América surgiu da mudança, né, da imobiliária pro Jardim América. E parou como tudo termina em pizza. Tudo termina em pizza. E aí nós estamos nesse contexto. Como vai ser uma região de muito movimento imobiliário, então mais do que justo que a gente esteja ali próximo para poder atender melhor os clientes. E a gente fez essa mudança, dentro de 30 dias a gente já deve estar inaugurando a imobiliária lá. E vai vir a Claudino Host também, que é o novo projeto da imobiliária focado só em gestão de imóveis de temporada. Imagina, imóveis de temporada, Airbnb, Booking, todos os canais de short stay, eles entregam muito mais resultado. Só que aí você deixa de ter renda passiva, que é o caso do contrato tradicional, que você simplesmente entrega a chave e fala assim, queridão, vai lá, mora e seja feliz, e me paga todo mês. E pronto. Agora, short stay, não. Você aluga ali por curtas durações, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, e você precisa fazer check-in, check-out dessas pessoas. Né? Manutenções, trocas de roupa de cama, limpeza. Então, deixa de ser renda passiva e passa a ser prestação de serviço. E nem todo mundo tem essa aptidão para poder lidar com isso e colher os resultados que isso pode trazer. Então, a Claudino Rocha vai vir trazendo esse serviço para quem tem um imóvel e quer rentabilizar ele em percentuais maiores do que no contrato tradicional. Então, a gente vai ter essa gestão específica. E a gente vai tentando atender as necessidades do mercado. Então, se surgir outra modalidade, pode ter certeza que a Claudino Imóveis vai estar lá atenta. Porque você é o empreendedor, viu? E, Macley, deixa pra gente aí, eu vou deixar aqui na legenda, mas fala pra gente quais são os seus contatos. O telefone eu posso deixar o seu link lá do seu Instagram. Pode sim. Mas Claudino Imóveis, como é que tá lá no Instagram? O Instagram é Claudino Imóveis mesmo, então é bem fácil de encontrar. E o meu Instagram é Macley. O meu nome é meio diferente, né? Vou deixar aqui, gente. Vai estar aí, macley.imóveis. Então, você vê que tá lá bem claro a segmentação. Então, eu trabalho em Goiânia e São Paulo. A gente falou aqui muito de Goiânia, porque é o nosso quintal de casa. Mas trabalho em Goiânia e São Paulo. E em breve vai ter uma terceira cidade aí que estão me pedindo. Aí você vai voltar aqui para contar. Vamos sim, vai ser um prazer. É o seguinte, todo convidado que vem aqui, eu falo assim, você tem que voltar, porque uma hora não dá. Então, assim, Concordo. Eu já tenho que fazer um contrato, gente, de segundo episódio, entendeu? Eu cheguei a essa conclusão. Mando o briefing inicial e coloco assim, quais as 2 datas que você tem disponível pra gente gravar? Porque a gente quer ficar conversando, porque realmente é muito interessante. Como eu te falei, conversando com você, eu falei, vou fazer isso. Porque a gente começa a entender que sim, é possível, que sim, nós conseguimos, a gente só precisa das pessoas certas, né? De buscarmos os profissionais certos, de fazermos os negócios mais claros, transparentes possível. Então, a gente está caminhando para o final. Eu queria ficar aqui até mais tarde, mas infelizmente, gente, eu ainda compartilho esse estúdio. Mas em breve ele vai ser só meu, tá? Então, o meu colega daqui a pouco vai gravar aqui. Então, a gente não pode usar o tempo dele, senão eu usaria. Mas, Macley, eu quero te agradecer muito, muito, muito por você ter topado vir aqui. Eu tenho certeza que vai ter muita gente a partir desse episódio tendo uma visão diferente. Olha que a gente está falando de 1 hora, né? Imagina se marcar uma reunião com você, se buscar entender. E aí, só para antes de eu
falar o que eu iria dizer aqui, você atende todos os públicos com renda, né? Assim, Com renda. desde o Minha Casa Minha Vida Minha Casa até Minha o alto O alto padrão. padrão. A Claudine Imóveis trabalha em todos os segmentos. Isso, porque às vezes as pessoas, a gente falou um pouco aqui de Bueno, Jardim América, às vezes as pessoas ficam pensando assim, ai, mas qual público que ele atende? Então, gente, atende todos. Eu acho que tem algumas pessoas lá no meu Instagram que comentaram assim, esse eu não perco por nada, esse eu não perco por nada, que já vão buscar aí, principalmente pessoas que estão mesmo com foco em construção do patrimônio. Eu falo que se alguém tivesse me dado esses conselhos lá atrás, durante muito tempo, Macri, eu falava assim, eu nunca vou comprar um apartamento. Eu nunca vou ter apartamento. Eu não tenho raízes, eu falava desse jeito. Eu não quero ficar aqui em Goiânia pro resto da vida. E, de fato, eu tô aqui até hoje, tem 18 anos. Então, se eu tivesse lá atrás, quando eu comecei a construir a minha vida profissional, comecei a ter renda, se eu tivesse tido essa orientação de direcionamento, nossa, deixa eu falar. Estaria caminhando aí para aposentadoria Não, querida, imobiliária. eu já estaria aposentada. Se eu tivesse tido direcionamento financeiro, quando eu comecei a trabalhar, Macri, eu já estaria aposentada. O mercado imobiliário possibilita isso. Eu já estaria. Mas quero te agradecer muito por ter se disposto a vir aqui, se disponibilizado. Eu sei que você até tem compromissos aí muito... A sua vida é muito corrida, né? Inclusive, daqui uns dias nós teremos a série da Casa Abandonada, viu, gente? Eu tô falando aqui para pressionar. A gente tava conversando nisso agora há pouco nos bastidores. A gente vai ter a série da Casa Abandonada daqui uns dias. Eu vou até querer colocar aqui no pod, viu? Um short da sua casa abandonada, porque a gente adora, é satisfatório ver as coisas assim, fica um spoiler aí. Reformadas. E aí, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por falar aqui o que muitas vezes as pessoas não falam, viu? Essas informações, contar o que você contou aqui. Claro que uma hora não dá para você aprofundar, mas você deu caminho aqui. Nesse curto período de tempo, eu quero te agradecer por isso. Dizer para você que Elas Dizem está de portas abertas para você sempre que quiser comunicar algo. A gente está aqui à disposição. E muito obrigada. Mas antes de você se despedir, eu quero te pedir para você olhar para sua câmera e deixar uma mensagem para nossa audiência. Vamos lá. Mensagem para toda a audiência do Elas Dizem. Esse podcast incrível aqui, realmente a gente vê o carinho que você tem com o projeto, mas vamos à mensagem. Se você tem desejo de adquirir um imóvel, se isso é uma vontade, porque necessidade a gente sabe que é, mas você precisa dessa vontade, se organize. Não é algo do qual vai exigir tantos sacrifícios quanto você imagina. É possível, é realizável, só precisa de informação. Então, busca as informações corretas de fontes confiáveis, que eu tenho certeza que a compra de um imóvel vai ser a chave da prosperidade. Então, depois do primeiro imóvel, realmente você vê a vida encaminhar e as portas se abrirem. Nossa, eu vou fazer um corte dessa mensagem. Ela precisa ser um corte lá no seu Instagram. Não, eu tenho certeza. E a compra do meu primeiro imóvel foi uma chave de prosperidade para mim. E eu vejo esse testemunho continuamente de muitos clientes. E com certeza você é uma chave de prosperidade para muita gente. Faço de todo possível para isso. Então, muito obrigada mesmo, Macri. Cadê minha câmera? Fiquei uns dias sem gravar, tá, gente? Então, desconsiderem aí que eu tô meio perdida. Mas quero agradecer a você que tá aí me assistindo, nos assistindo, pelo carinho com os nossos convidados. Quero pedir para vocês irem lá na rede social do Macri, que eu vou deixar aqui. Prestem atenção no que está lá. Reflitam sobre tudo que nós falamos aqui hoje. Construa seu patrimônio. Porque, como eu sempre falo para as minhas amigas, daqui a poucos anos nós estaremos tomando uns drinks lá em Paris e rindo da vida, tá? Então, para isso tem que investir. Então, muito obrigada, gente. Não esquece de curtir, de seguir o Macri e encaminhar esse episódio para todos os seus amigos que precisam também dessas informações, tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Abre para nós. Tchau, gente. Tchau, tchau.